Sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, sediado na cidade de Itaúna, Minas Gerais. Daremos continuidade ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel. O livro que estamos estudando é o livro Pão Nosso, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A questão que estudaremos hoje é a questão de número 105, que tem como título Observação Primordial. Para fazer este estudo, rogamos à espiritualidade amiga, trabalhadora do nosso centro espírita, que nos proteja, que nos dê boas intuições e que nos guarde durante todo o estudo, a fim de que nós não nos equivoquemos nas colocações. Emmanuel utiliza a passagem de Marcos, no capítulo 12, versículo 29, que diz o seguinte: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. E Emmanuel vem explicando, a respeito dessa passagem. Emmanuel fala o seguinte: replicando ao escriba que o interpelou, com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do Decálogo, de observação original, que merece destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras do Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial, alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da Boa Nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia, na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Então, essa foi a colocação do Espírito Emmanuel, acerca dessa passagem do Deus único, uma passagem que a gente ouve falar há muito tempo, que acreditamos ser até muito básico, mas falar que Deus é único é muito básico, quando na verdade é muito importante essa passagem. Muito importante no sentido de que, quando foi feito esse relato por Marcos, esse capítulo 12, ele trata de uma época em que os escribas, os doutores da lei, estavam tentando encontrar em Jesus alguma falha que eles pudessem prendê-lo, que fosse considerado um crime, que eles pudessem prendê-lo. Essa é a passagem do capítulo 12, por exemplo. Jesus conta para eles a parábola do lavrador que construiu uma vinha e arrendou para alguns lavradores, e mandou seus servos para buscar o dinheiro que lhe cabia do arrendamento. E eles mataram o primeiro servo, mataram o segundo que foi enviado pelo dono da vinha, mataram o terceiro, até que o dono da vinha lhes envia o filho amado. E os lavradores que haviam arrendado a terra decidem matá-lo, acreditando que ficariam com a herança. E o dono da vinha pega e destrói, mata todos os lavradores e passa para a mão de outros novos. E eles entenderam, os escribas entenderam que ele se dirigia àquelas pessoas que estavam tentando prendê-lo. E mais para frente eles perguntam a respeito da ressurreição,
E Jesus também responde para eles de forma que não configurou nenhum crime a resposta, e eles perguntam a respeito de Deus, qual que é o primeiro mandamento, e Jesus responde, inclusive citando, a lei mosaica. Então, assim, quando a gente contextualiza e a gente fala assim, o primeiro mandamento de todos é: o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Na atualidade, alguns de nós até pensamos ser muito básica essa declaração. E se a gente fizer uma reflexão a respeito dessa passagem, nós ainda somos necessitados de ouvir e principalmente, de refletir a respeito dessa passagem. Porque, na maioria das vezes, as nossas ações não condizem com o povo que acredita num Deus único, no plano espiritual. Nós parecemos que vivemos apenas somente na matéria. Porque todas as vezes que somos deparados a fazer uma escolha entre alguma riqueza material e alguma riqueza espiritual, nós optamos pela riqueza material, que é uma riqueza transitória, que é uma riqueza onde as traças, o ferrugem consomem. Nós não levaremos nada desse plano material quando a gente desencarnar. E, no entanto, todas as nossas ações são nesse sentido, de como se a gente fosse aproveitar alguma coisa de material no plano espiritual. E a única coisa que nós levaremos aqui dessa nossa encarnação, da nossa presente encarnação, é o bem que a gente faz ao outro e o conhecimento que nós adquirimos. Bem material nenhum será levado para o plano espiritual. Então, quando a gente fala de uma passagem dessa, que a gente cita um Deus único, isso nos faz refletir e a gente se coloca a pensar qual seria, então, a guinada que eu tenho que dar, a respeito de provar para mim mesmo, não para os outros, que eu estou ciente do que significa a existência de um Deus único, que eu estou ciente do que significa a existência do plano espiritual, que eu estou ciente do que significa os nossos projetos reencarnatórios, as nossas caminhadas na jornada terrena, os nossos compromissos iluminativos. Porque eu preciso fazer essa reforma íntima, não pensar no que eu posso melhorar no outro, não pensar que o outro precisa ser melhorado, pensar cada um individualmente neste sentido, de se iluminar primeiro, para depois pensar na iluminação da civilização como um todo. O jeito que estamos vivendo em pleno 2022, com guerras, com os flagelos da plena transição planetária, como foi falado por Divaldo recentemente em uma de suas palestras, a pandemia do coronavírus ela não foi suficiente para acordar, não surtiu o efeito que a espiritualidade trabalhadora, designada para auxiliar na evolução do nosso orbe terrestre, esperava que fosse acontecer. Aí vem essa guerra, uma possibilidade de uma terceira guerra mundial, uma possibilidade de uma guerra nuclear, e nós ainda, sem entendermos essa passagem, entendermos no sentido de vivenciarmos aquilo que a gente entendeu, de vivermos para um Deus único, de vivermos para uma caminhada verdadeiramente no Cristo, que nos levará ao nosso Deus, que nos levará aos planos superiores, aos mundos felizes. Então, essa passagem é para nós, essa passagem do Deus único, essa passagem do plano espiritual, essa passagem que nos fala a respeito das nossas responsabilidades. Então, isso vem para nós. E vem para nós no sentido de que a gente possa se melhorar, de que a gente possa sentar, refletir e trazer para dentro do nosso coração essa necessidade de mudança. E a partir deste momento que a gente traz para dentro do nosso coração, a gente coloca isso em ação. A gente coloca na prática. E o que falta para nós hoje, principalmente quem assumiu
esse compromisso com a doutrina espírita, com o movimento espírita, é a gente colocar em prática, porque muito será cobrado a quem muito foi dado. Então fiquemos atentos, agradecidos a Deus por termos a oportunidade, né, destes estudos, dessas revelações da doutrina espírita, e rogando a espiritualidade que nos encaminhe nesse caminho do bem, nesse caminho em direção à unidade divina, que nós possamos todos assumir os nossos compromissos iluminativos e possamos aproveitar esse momento, essa misericórdia divina que nos possibilitou estarmos aqui encarnados para depurarmos os nossos defeitos. Que fiquemos todos na paz do Cristo, né, na paz do nosso Deus, de misericórdia, de justiça, de bondade, e que todos nós possamos, né, fazer o nosso papel na evolução do nosso órgão. Que assim seja.